Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam. Eu sou a Anaíde, sou diretora da Escola Dorival de Carvalho, Programa Ensino Integral. Aos responsáveis pelos alunos que estão no 6º ano, muito prazer, sejam bem-vindos à nossa escola. Aos que já estão, nos 7º, 8º, 9º, que também sejam bem-vindos a esse novo ano, que seja um ano de muitas conquistas, de muitas vitórias, de muita superação. Desejamos que logo, logo tudo esteja normal novamente. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que vocês ouçam esse vídeo até o final. Pelo menos, A gente fala ouça porque tem muita gente que coloca o vídeo, Ouve, vai fazendo outras coisas, porque no dia a dia a gente sabe que é muita correria, são muitas responsabilidades, então vocês responsáveis também não tem muito tempo, Então a gente pede que pelo menos vocês ouçam esse vídeo até o final, são orientações muito importantes. A gente fará sim a reunião presencial, pedimos que quanto menos pessoas vierem na escola, melhor. É um momento de muitos casos, de Covid na nossa cidade, na nossa região, então a gente tem sim que se cuidar. E é dever da escola oferecer esse apoio, essa orientação às famílias que não têm condições, não tem acesso à internet, não tem um celular, que consiga contato. Por isso a gente oferece as reuniões presenciais, mas o ideal mesmo agora, nesse momento, é esse contato online. Depois, os professores irão entrar em contato com vocês para nos ajudar a sanar possíveis dúvidas, tá bom? E fiquem despreocupados, elas serão respondidas, mas a gente pede calma, a gente pede paciência nesse momento, porque as informações elas estão mudando muito rápido. Então, o que eu vou falar hoje são informações do dia 2 de fevereiro, período da manhã. Por quê, pessoal? Porque pode ser que até a tarde tudo se modifique, tá bom? Vou citar só um exemplo, Ontem, dia 1º, a cidade de Araraquara soltou um decreto adiando o início do retorno presencial das aulas para o dia 1º de março. Pode ser que isso ocorra na nossa cidade também? Sim, pode ser. Nada é impossível. Então, as orientações que eu passo aqui para vocês são de hoje, dia 2, período da manhã. Então, assim que a gente tiver novas informações, a gente vai passando para vocês, tá bom? Mas, assim, muita gente nos procura, muita gente as crianças principalmente, Elas estão ansiosas pelo retorno, mas é um momento de cautela. Se a gente fica divulgando muitas informações, acaba confundindo a cabeça das pessoas e depois fica assim, sem saber o que é certo, o que é errado. Então, a gente só está divulgando quando a gente tem, assim, mais certeza de serem informações concretas, tá bom? Então, por enquanto, o nosso retorno está previsto para o dia 8 de fevereiro. De que forma? De forma híbrida. Por quê? Porque a educação, ela caminha junto com a saúde. Então, assim, a volta às aulas, ela tem que acompanhar a fase que a saúde da região também está, Então, atualmente, nossa região está no laranja, a gente pode comportar na escola até 35% dos alunos, dos estudantes matriculados. Ou seja, não dá para ir todo mundo todo dia. Então, esse híbrido significa um pouco o aluno fica em casa, estudando através do aplicativo do centro de mídias, um pouco o aluno vai na escola, alguns dias. Então, a escola divulgará as listas com os nomes dos alunos. É obrigatória a volta dos alunos?
Enquanto o município estiver na fase vermelha ou na fase laranja, não é obrigatória a volta às aulas. Essa volta só se tornará obrigatória quando o município estiver nas fases amarela ou verde. Obrigatória para quem? Para quem não é do grupo de risco. Então, se por algum acaso voltarmos, na semana que vem ao grupo amarelo, aí aqueles alunos que são do grupo de risco, eles apresentam o atestado. Mas por enquanto estivermos na fase laranja, não tem necessidade. Então, vocês, família, decidem se as crianças voltam ou não. A gente sabe que tem muita gente com medo, a gente sabe que tem muita gente se cuidando, que tem pessoas do grupo de risco na família. Então, quem não se sentir confortável para enviar as crianças neste momento, não é obrigatório, certo? Nas 2 primeiras semanas, qual será a programação, A programação das aulas, ela é para todo o estado, então a gente vai trabalhar o acolhimento dessas crianças, o retorno às aulas, o emocional, como elas estão. Trabalhar muito o protocolo de segurança, como lavar as mãos, higienizar as mãos, usar a máscara de forma correta e outros protocolos de segurança. E também acesso ao aplicativo Centro de Mídias, como acessar, usar as funcionalidades. Vieram muitas novidades neste aplicativo, então as crianças vão ter esse contato maior com o aplicativo. Bom, então isso nas 2 primeiras semanas. Por que é importante trabalhar com o socioemocional das crianças? Muitas crianças ficaram abaladas, por perdas, pelo próprio risco, que é o corona, por terem ficado muito tempo isoladas. Então, é muito importante esse acolhimento emocional. Por que trabalhar protocolos de segurança, Muitas pessoas se contaminam por não fazer o uso correto das máscaras, dos outros equipamentos, por não higienizar as mãos de forma correta. Então, é muito importante que a gente saiba como fazer essa higienização de forma correta. E o Centro de Mídias, porque nesse primeiro momento, de forma híbrida, ele será muito importante, Porque enquanto as crianças estiverem em casa, elas vão seguir pelo Centro de Mídias. Contará presença e terá até atividades que serão obrigatórias, tá? Então, por isso que é importante que elas se familiarizem com o aplicativo Centro de Mídias. Bom, pessoal, antes de nós passarmos para o próximo tópico da nossa... É uma reunião, mas de uma forma diferente. Eu até esqueci de comentar no começo, no ano passado nós fizemos algumas tentativas de reunião ao vivo, mas elas não tiveram muito sucesso. Então, agora a gente está tentando essa forma, de reunião, que não é ao vivo, mas que vocês podem acessar o YouTube, o nosso canal no YouTube, assistir e depois tirar as dúvidas com os professores, tá bom? Alimentação. A alimentação será normal quando voltarmos, mas o secretário da Educação, o senhor Rocieli, falou em algumas lives, na semana passada, que as escolas abririam nessa semana, do dia 1º ao dia 5, para ofertar alimentação aos alunos que quisessem comer, Aqui em Matão a gente não tem essa possibilidade, porque as empresas, elas foram recontratadas agora, então elas estão se organizando primeiramente para depois oferecer essa merenda, tá bom? Então, durante essa semana, a gente não ofertará merenda. Então, a partir da semana que vem, quando os alunos voltarem, principalmente na nossa escola, que é integral, a gente terá, sim, alimentação normalmente. Café da manhã, almoço, café da tarde, tá bom? Bom, passando para a parte que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês.
que é a dos protocolos sanitários. A gente não pode esperar as crianças chegarem lá na escola para a gente trabalhar protocolo sanitário. Então, a gente vai precisar da ajuda de vocês responsáveis para irem trabalhando com elas antes de chegar lá na escola. E aí, lá na escola, a gente vai sim aprofundar como que elas devem se comportar, né? Então, vamos lá. Antes de sair de casa, o que a gente pede? Que vocês meçam a temperatura. 37 graus e meio é o limite. Mais que 37,5 já não é recomendado que as crianças sejam enviadas à escola. Quando chegar à escola, a gente vai aferir a temperatura, né? Se elas estiverem com mais de 37 graus e meio, elas não poderão se dirigir para a sala de aula. Então, a gente vai ter uma sala de isolamento, as crianças serão enviadas para lá até que um responsável vá buscar, tá bom? Mas assim, se vocês já perceberem que a temperatura está acima, né, de 37,5 em casa, já nem enviem, tá bom? Alguns casos, né, atualmente, eles não, de Covid positivo, eles não apresentam sintomas de febre. Então, é muito importante que a gente não fique só focado na febre, que a gente também se atente a outros sintomas, principalmente as crianças, né? Diarreia, o olfato, o paladar, tá bom? Então, mas é importante sim aferir a temperatura corporal. Bom, transporte. No transporte, algumas crianças vão de van para a nossa escola e outras usam o transporte público, né? Que a prefeitura cede. No transporte, é muito importante que elas usem máscaras, não tirem, não fiquem tocando as superfícies, né? Os bancos, os encostos dos bancos, as maçanetas. Então, quanto menos elas puderem tocar nas superfícies, melhor. Bom, os bancos do ônibus, o ideal é que sejam intercalados, um banco sim, um banco não sentar do lado de uma pessoa, né? Manter o distanciamento de 1,5 m, até mesmo dentro dos ônibus e das vans. Bom, higienizar as mãos com álcool em gel. Se a criança puder ter um álcool em gel individual, principalmente para esse momento do ônibus, muito legal. Mas o ônibus também irá oferecer essa higienização. Então, é importante que faça a higienização antes e depois do ônibus, né? E manter as janelas do ônibus abertas. A gente sabe que tem umas crianças que gostam, né, de ficar colocando mão para fora, rosto para fora, mas as janelas terão que ser mantidas abertas, porque o ideal é a ventilação natural, né? Então, vamos nos ajudar a conscientizar as crianças de como elas devem se comportar, principalmente nesse ambiente, né, no transporte, para que não haja nenhum risco, nem de sofrer acidentes, nem de se contaminar, tá bom? Então, até aqui no transporte. Quando chegar na escola, o prédio estará higienizado, todo o começo, durante o período escolar, final do período escolar, as meninas da limpeza estarão fazendo a higienização adequada, tirando lixo, higienizando banheiros, as salas, tá? Então, quanto a isso, seguiremos todos os protocolos. Nós também teremos marcação nos pisos, na entrada, por exemplo, como nós teremos que aferir a temperatura, então teremos a marcação de 1,5 m para que não haja aglomeração, né? Para que as crianças aguardem nos lugares corretos. Entrando na escola, as crianças já higienizam as mãos, ou com água e sabão, que é o ideal, né? É o mais indicado, no banheiro terá.
tanto feminino quanto masculino, ou álcool em gel. Nós também teremos álcool em gel nos banheiros e próximos aos bebedouros. E depois de higienizadas as mãos, elas se dirigirão às salas de aula. Na entrada das salas de aula, nós também teremos álcool em gel, porque tanto para entrar quanto para sair, o ideal é que a gente faça essa higienização. Na entrada, o protocolo pede que não entrem, né, na escola pessoas de fora, nem os responsáveis, nem pais, nem mães, né, em geral. Então, que não entrem, nem para acompanhar os seus filhos, tá bom? Para organizar melhor, a gente está fazendo um levantamento de quais alunos que têm direito ao transporte escolar que viriam para a escola. Para quê? Para a gente organizar horários. Então, durante essa semana, a gente vai enviar bastante informações para vocês. Fiquem atentos aos grupos, mas a gente vai trabalhar, sim, com horários diferentes. Por quê? Porque o ideal é não termos aglomeração. Tá bom? Então, a gente vai dar prioridade para quem é transportado. Geralmente, eles chegam mais cedo. E aí, a partir do momento que a gente souber quem são os transportados, quem irá voltar, a gente vai organizar os outros horários também, tá bom? As crianças terão grupos fixos. Então, nesse rodízio, né, nesse revezamento de crianças, serão grupos fixos. Por quê? Porque é mais fácil de monitorar. Então, se uma criança tiver suspeita, as outras não têm necessidade de parar de ir para a escola enquanto ela for suspeita. Agora, caso uma criança seja constatada como positivo, né, para o COVID, aí sim a gente terá que afastar as outras crianças do grupo também. Então, é mais fácil de monitorar, tá bom? Por isso que são esses grupos fixos e eles terão os dias certos da semana para irem à escola. E como a escola vai organizar esses grupos? Aqueles que mais precisam são aqueles que irão mais dias, né? Seja por falta de equipamentos para acessar as aulas, para realizar as atividades, seja por dificuldades de aprendizagem. Então, essas são as nossas prioridades, tá bom? Dentro da escola, é obrigatório o uso de máscaras, tá bom? Essas máscaras, elas precisam ser trocadas ao longo do dia. Então, alguns protocolos indicam 2 horas, outros 4, mas o ideal é que a criança vá com uma máscara e ela leve outras para trocar ao longo do dia. Tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, se a máscara estiver úmida, ela já perde ela já não vale nada com umidade. Então, tem sempre que ser máscara seca e trocá-la de tempos em tempos, né? Para que não haja esse contágio, tá bom? Na sala de aula, nós montamos a sala de aula com distanciamento de 1,5 metro. Então, com isso, dá cerca de 12 pessoas na sala de aula, 11, 12, que são os nossos agrupamentos. Aí, no final, dará, né, os 35% de alunos por dia. Dentro da sala de aula é a mesma coisa dos ônibus, a gente vai manter os ambientes ventilados, né, janelas abertas, portas abertas. O ideal é que as crianças não compartilhem objetos, então isso a gente vai pedir muito que vocês nos ajudem também a colocar isso na cabecinha deles, né, que eles não emprestem objetos, que eles não peguem emprestado, cada um com o seu material. Evitar o uso de ventiladores, mesmo que esteja calor, né? O ideal é que a gente não ligue, mas a gente sabe que certas ocasiões não tem jeito, né? A gente tem sim salas ventiladas, estamos trabalhando para melhorar ainda mais a ventilação natural. Então, isso nas salas de aula. Nos intervalos, a gente fará intervalos separados para não termos aglomeração. O nosso problema com o almoço, né, é que
a gente não sabe ainda se dará para conciliar 2 turmas de almoço diferentes, mas vamos estudar a possibilidade. Dentro do refeitório está tudo demarcado, a distância de 1 metro, distanciamento, né, de 1,5 metro. A gente vai esperar que os alunos se levantem, vamos higienizar as superfícies para que outros sentem. Então, a gente vai seguir todos os protocolos. As meninas que farão a comida, esse ano continuará, né, sendo feita a comida na nossa própria escola. Elas também estarão usando todos os equipamentos, seguindo todos os protocolos sanitários. Na fila também, né, do refeitório, a gente vai seguir o distanciamento de 1,5 metro. Então, como teremos só 35% dos alunos, a gente vai conseguir manter todos esses protocolos de higiene. Bom, um ponto muito importante da gente lembrar é que quando os alunos forem comer, eles terão que guardar as suas máscaras. Então, se vocês puderem nos ajudar, mandando bolsinhas, necessaires, saquinhos, alguma coisinha que eles possam usar para guardar as suas máscaras quando forem se alimentar, né? Senão eles colocam em cima da mesa, põem em cima da própria perna e isso não é o ideal. Então, se vocês puderem enviar, a gente agradece. Outra coisa também são os bebedouros. A gente não pode colocar a boca, né? Tá proibido colocar a boca nos bebedouros. Então, o que a gente pede? Sempre que possível, que vocês peçam que eles levem copos, né? E que mantenham a higiene desses copos. Ou seja, não fica colocando a mão, né? Não deixa cair no chão. E para aqueles que não tiverem, a gente vai disponibilizar, lógico. Mas se puderem trazer de casa, a gente agradece muito. Os banheiros também serão higienizados sempre, né? O protocolo é de 3 em 3 horas. Como eu já disse, teremos sabonete, papel toalha, álcool em gel para higienização correta das mãos. E até mesmo nos banheiros é importante a gente manter a distância de 1,5 metro. Então, a gente pede, por favor, vamos bater nessa tecla de manter a distância de 1,5 metro. Até mesmo no pátio, né? Nos intervalos. Tem problema ficar com a turma? Não, mas vamos tentar também pedir, né, que eles mantenham esse distanciamento. Eles estão com muitas saudades dos colegas de classe, muitos, né, ficaram esse tempo todo sem se ver, então vamos bater na tecla também do abraço. Não é hora de abraçar, não é hora de beijar, nem mesmo com a máscara. Então a gente pede muito que vocês nos ajudem dando essas orientações antes mesmo do início das aulas. A gente vai falar isso? Sim, mas até que eles cheguem lá na escola, a gente pede que vocês nos ajudem, tá bom? Na escola inteira a gente vai ter cartazes ensinando como coloca a máscara, como tira a máscara, a importância, né, das máscaras, como higienizar as mãos. E aí também eu vou disponibilizar depois, ao longo da semana, aqui no grupo, vídeos curtinhos, mas que ensinam como fazer a higienização das mãos, como colocar a máscara de forma correta. Se vocês puderem nos ajudar encaminhando esses vídeos ou se certificando, né, que as crianças estão assistindo, porque a gente também manda nos grupos deles, tá bom? É muito importante que vocês mantenham a comunicação conosco durante esse período, né? Como assim comunicação? Se alguém da casa ou o próprio aluno apresentar sintomas, é muito importante que vocês comuniquem à escola. Se o estudante teve contato com alguém que testou positivo para a Covid, é importante que a escola fique sabendo. Se ele apresentou os sintomas, né? Ou alguém da família apresentou os sintomas, é muito importante essa comunicação. Por quê? Porque ele teve contato ou terá com mais crianças, né? Então, é importante que a gente zele pela vida, pela saúde de todos.
tá bom? Aí a gente vai fazer os encaminhamentos necessários caso vocês nos comuniquem, né? Ou dos sintomas ou do caso positivo. Naquela plataforma sede, onde os alunos veem as notas, né? Onde a gente consegue responder aquelas consultas, nós, escola, teremos uma opção de registrar os casos de Covid também. Então, tudo será monitorado, inclusive pelo Estado, pelo governo, que eles também querem saber como anda a situação das nossas escolas. Bom, pessoal, é muito importante essa parceria que nós temos. O ano passado, a gente foi muito feliz de tê-los conosco. Tudo assim que a gente pediu, né? Vocês deram o máximo. A gente sabe que não é fácil eles estarem em casa, né? Até mesmo os alunos bonzinhos, eles não gostam muito de estudar em casa, eles dão trabalho. Então vamos ter paciência. Eles também estão passando por um período difícil, né? De isolamento, de dúvidas, né, do que será, do que não será, de falta de convivência, de fazer o que eles estavam acostumados, né? Então, é um período que a gente tem que compreendê-los também. Então, agradeço muito todos vocês. O vídeo eu tentei ser breve, né? Mas essas informações a gente tem que passar a vocês, né? A gente tem que pedir a ajuda de vocês, porque será muito importante para a gente conseguir manter a nossa saúde, principalmente. Se vocês puderem deixar nos comentários do vídeo o nome de vocês e o nome de quem vocês são responsáveis, aí a gente considera como se fosse a lista de presença. Nós colocamos à disposição. Como eu já disse, os professores entrarão em contato com vocês. Nós já fizemos uma divisão para que ninguém saia sobrecarregado. Então, eles montarão grupos, eles se comunicarão com vocês, porque eu sei que ainda terão muitas dúvidas. Então, para fechar, reafirmo, essas informações são de hoje. Pode ser que tenha alterações. A gente sabe que vocês estão com medo, né? Estão apreensivos. Então, pensem muito, decidam o que é melhor para vocês, para o filho de vocês, e a gente está aqui para apoiar todos. Muito obrigada e conte conosco sempre que precisarem.